Bom dia a todos, a todas que estão conosco nessa jornada pelo conhecimento. O engraçado é que há minutos atrás a gente estava justamente falando sobre filósofos. Então, assim, mais conhecimento que isso, Pois é. só se for um conhecimento do universo mundo, mas aí a gente deixa para astronomia responder essas Sim. perguntas. Bem, vamos falar de um dos quadrinhos mais polêmicos, Polêmico, sério? muito, de todos os tempos. Você falou nome ou eu falo? Pode falar. Não, pode falar você. Porque aí eu vou justamente fazer a pergunta do porquê polêmico. O senhor Frank Miller, junto com sua esposa Lynn Varley, fizeram a obra 300, que no Brasil você conhece como Os 300 de Esparta. No original, só 300. Certo? 300. 300. Desculpa, 300. 300. Então, é uma obra que o próprio Frank Miller já gritou desde que ele começou a fazer. Isso daqui não é uma obra histórica. Documentadamente. Não é uma... Exatamente. O nome dele não é Heródoto. Não vá pegando isso daqui querendo que vire uma obra Que é para uma você colocar em salas de aula, em discussões historiográficas. Ele simplesmente fez uma obra em que ele pega toda a liberdade possível de distorcer a história com gosto e com vontade Certo. para contar o que ele quer contar. Tá, então antes de entrar na polêmica, vamos tirar um elefante da sala. Os 300, vocês historiadores, existiram? Sim, Certo. Leônidas, eu sei que existiu. Sim. Isso eu estou sabendo. Então, os 300 existiram sim, com aquela missão que você uma vez já falou. Eles eram para atrasar os persas. Para que Esparta se locomovesse e formasse um exército maior. e fugisse, na verdade, né, dos Exatamente. persas que estavam vindo. Tanto que eu lembro de que, aí se me corrigir está errado, eles tentaram se aliar com os atenienses ou era orgulho Não, demais? não tem orgulho, não tem acordo com Atenas. Mas O se que eles tentaram? tem, não. Tá. O que tem acordo são com as polis, né, que eram subjugadas ou aliadas a Esparta. Então, aquela parte onde realmente ele fala quem é você, quem é você, quem é você, Certo. e o cara fala, eu sou pedreiro, eu sou padeiro, eu sou comerciante, eu Porque sou... muitos. Né? Porque os exércitos, na verdade, eles não eram formados com base como Esparta. Porque Esparta era uma sociedade militar. Exatamente. Então, todo mundo que se unia para se defender algo, eles iam pelo prazer, né? Desculpa, pela necessidade de fazer isso. E também pela vocação, a identidade. Identidade cultural. Exatamente. Esparta não, ela literalmente era militarizada. Tanto que nesse quadrinho eles fazem menção Licurgo, né? Uhum. Eles têm. O nosso querido Leônidas faz uma menção Licurgo. Para os ouvintes, Licurgo, a formatação, o ideário cultural de Esparta ser militarizada vem dele. Ele que cria, ele é o que é o mentor dessa ideia de que é uma sociedade forte, uma sociedade militar. Então é de Licurgo, quando Leônidas faz uma reverência, vamos dizer assim, ao nome de Licurgo, é justamente por causa disso. Tanto que, lendo muitos livros do nosso querido macedônico querido de plantão, Aristóteles menciona muito o Esparta por causa disso. Uhum. Então, olhando, lembrando que estamos fazendo esse contexto histórico por mero prazer nosso. Mas também, mas é que tá. Sim, a gente gosta, né? Mas que pra mim a Grécia é um pouco mais vívida nesse período, porque de todos os papos que a gente está falando. Mas entregar para as pessoas, porque a gente está falando sobre os 300, mas existe muitos jabutis, muitos qual é o nome? Muitos elefantes nesse meio da sala que algumas pessoas podem não saber. Então, por mais que para nós esse tema é vívido e a gente discorre sobre ele quase que dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim, então, para as pessoas eu acho que é interessante, porque para a maioria das pessoas elas não sabem. E, gente, não é demérito saber ou não, porque acontece. Algumas vezes a gente se retém ou não retém algumas informações. Ainda mais de que você, professor da história, e é um mero amante das filosofias e sociologias. Então, para a gente é comum esse assunto. Então, eu acho importante as pessoas. Então, assim,
Se algum dia você que está nos ouvindo, alguém virar e falar, dá para passar esse filme, né? Ou esse quadrinho, sei lá, de aula, Baseado como uma parte histórica, a não. resposta é não. Mas o fato existiu? Sim. Existiu. O fato ocorrido existiram, as pessoas que estão ali são reais, elas realmente Xerxes existiram. existiu. Xerxes, a esposa do Leônidas. O grupo lá dos religiosos, que eu esqueci o nome deles, que também existiram, aquele grupo de religioso que só ficava esperando sempre a mensagem dos deuses Que era e uma que mulher, todos. uma menina, Sim, e todas as mensagens dos deuses a era um pitonisa. ritual parecido. Sim, a Então, pitonisa que assim, estava lá. Então, a tem uma. ambientação é muito fiel, É, a vamos dizer assim. ambientação é fiel. Tanto que tem uma matéria, se eu não me engano, foi do. Eu acho que foi do History que eu vi, que teve uma galera que foi para Grécia pesquisar é, é, se as meninas, né, as garotas, tinham realmente visões. E eles encontraram um material químico que naquelas condições poderia gerar Uma certa alucinógeno. uma certo alucinógeno para a garota fazer E aí eles as achavam que aquilo previsões dali era uma visão dos dos deuses. deuses, né? As pitonisas elas tinham todo um ritual em cima disso. Então, tudo que ele passa, por incrível que pareça, tem muito de histórico. É por isso que eu falei pra você, eu acho que é importante a gente debater sobre isso. E porque a história, pelo amor de Deus, com todo respeito, é uma história simples e é que se a pessoa viu o filme, o quadrinho é de tabela. Sim, Você mencionou de alguns detalhes. Eu acho detalhes bem ínfimos. Bem sim, pequenininhos. Porque então o assim, livro é bem transcrito. sim, Desculpa, o quadrinho é bem transcrito. então assim, se você viu o filme, se você viu o quadrinho, você vai perceber que foram bem fiéis. Então, alguns detalhes que o Frank Miller coloca na obra são detalhes muito pontuais, você muito bem colocou, são detalhes muito pontuais. Por exemplo, a ideia de liberdade. Esse discurso de liberdade é um discurso muito mais estadunidense. Qual discurso de liberdade? Eu vou livrar o mundo, tudo mais, Do Xerxes? do Xerxes e tudo mais, Não, né? pera, o Xerxes Não, não, dizendo não, não, sobre. não. O O Leônidas falando Leônidas, sobre né? liberdade? É, Porque isso daqui é muito mais. Assim, óbvio, né? Tem orgulho de Esparta, aquela coisa e tal. Obviamente não queriam se render, mas é muito mais uma questão de sobrevivência do que necessariamente. para mim é uma ideia muito mais estadunidense do que realmente espartana, já que eles só queriam segurar para É dar tempo, sobrevivência, né? e para dar tempo para a galera fugir. Porque uma das coisas que até é curiosas, como nos livros do Aristóteles, quando ele menciona, ele fala sobre muita escravidão sobre guerra, que é muito do que o quadrinho fala. Quando os persas chegam para os espartanos dizendo, suas mulheres vão ser nossas, etc. Para nossa realidade hoje em dia não existe mais, mas naquela época mulheres, crianças se tornarem escravas de um outro povo quando eles foram subjugados era coisa, infelizmente, mais normal do mundo. Sim, como é que eu digo? Não, essa daí é safadeza, safadeza. Mas assim, o quadrinho, gente, ele tem alguns méritos que eu considero maravilhosos. Falando do quadrinho, Falando do quadrinho, sua percepção, de 0 a 10, assim, cortando muito porque eu quero divagar um pouco sobre isso. De 0 a cara, 10, você gostou, não eu gostou? gostei muito a narrativa é tranquila, ela vai te envolvendo. É aquele negócio, a partir do momento em que o Frank Miller fala, isso daqui não é uma obra histórica, o meu lado historiador desliga a chave E curte a e narrativa. curte a narrativa. Como narrativa, gente, ela é muito gostosa, pelo menos na minha visão. Ela é fluida, ela não vai te travando. Os personagens são muito bem colocados, as intenções dos personagens são muito bem postas Explícito. e explícitas. Então, assim, não tem dubialidade, Não não tem tem subtexto. subtexto. É o que é, tá ali, é o que tá pronto. Seja feliz e boa sorte. Não tem muito para onde correr. Você sabe quem vai ser o traidor, você sabe quem vai ser fiel, você sabe quem vai até o fim do fim. Então, não tem subterfúgios. Então, nesse sentido, para minha obra, ela é simplesmente fantástica. E por quê? É por isso que eu queria perguntar. E por que o que causou polêmica essa obra? Uma das polêmicas é porque muita gente quer ver como história. Entendi. É, Tem muitos contextos, como a gente sim, mencionou, sim. mas aí a gente está muito mais interpretando do que nessa. Quer dizer, não vou dizer nem interpretando, né? Mas colocando a nossa vontade do que necessariamente pegando uma coisa do que ela é feita. Né?
E aí, porque o Frank Miller, ele a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Não, mas isso daí... O fato dele ser direitista e tudo mais. Não, mas isso daí... E aí tem gente que começa a pegar isso como um problema. Não deixa de ser, Não deixa de ser. Mas a gente uma vez já conversou sobre isso, de que existem autores que a gente consegue... Obviamente, né? Coisas, crimes hediondos, etc. Não tem como, é muito difícil você fazer uma separação. Mas vai de cada um de saber conseguir desvincular da obra do autor. Eu acho que é muito pessoal. Na nossa opinião, crimes hediondos, agora tem outras pessoas que não ligam tanto para isso. Por exemplo, uma das coisas mais legais que tem na obra e que é fantástica é exatamente a roupa dos espartanos. Isso que eu ia falar, essa roupa é... Totalmente Frank Miller. Entendi. Porque não faz sentido o espartano daquele jeito. Soldados, né? Eu já vi uma das histórias, quer dizer, um dos jogos, que é o Assassin's Creed Odisseia. Isso, eles têm bom cuidado sobre a retratação de vestimentos da época, etc. Daí eu fiz uma pesquisa se as vestimentas que eles utilizavam no jogo eram parecidos com o que os espartanos realmente utilizavam. O elmo é. Tanto do que a gente viu aqui. O elmo, o escudo e a lança. Exatamente. Eles são bem fidedignos, mas eles têm armadura, não fica só de tanguinha, aquela coisa. Então eles têm... Capa esquece, né? Assim, alguns soldados de alta patente tinham, mas os soldados não faz sentido, porque você vai ter um treco nas suas costas te dando peso. Então eles tinham armadura, eles não ficavam pelados, ou semi-nus, né? Tanto que na época o Thiago... O 300 de tanguinha. Os 300 de tanguinha. Sacanagem. Porque, gente, não dá, né? Sim. Mas sua impressão sobre a obra? Eu perguntei da sua porque, assim, historiador, óbvio, né? Historiador a gente sabe como é, são pessoas que... chatos? Você está dizendo, não falando. Eu ia dizer excêntricos. Mas, assim, eu concordo muito. É como eu tinha mencionando contigo em dias passados, eu gostaria de ter lido essa obra sem ter visto o filme, porque era basicamente... Eu estou fazendo um comparativo de quem eu vi primeiro, não de quem veio primeiro, e sim da minha percepção. O filme, entre aspas, veio primeiro para mim, porque eu vi o filme primeiro do que li a obra. Então, ter lido a obra sem ter conhecimento de nada do filme, sem ter visto o filme, deve ter sido uma experiência muito mais revigorante, uma experiência muito mais deliciosa, porque eu tava vendo o filme, então, legal, divertido, história muito boa, mas não me causou tanto impacto, mas é uma história boa. Tem só alguns pequenos detalhes que são um pouco diferentes da obra, mas... por exemplo, o cara que narrava sobre as histórias de Leônidas, ele não tem tanto tempo de tela no filme. Na verdade, ele narra momentos muito pontuais, na verdade eu nem lembro dele direito. Alguns encontros com os persas, ele aqui dá mais detalhes, no filme era um pouco mais rápido, por exemplo, da parte dos imortais, aqui é mais longa, no filme é mais curta. No filme, ao mesmo tempo, assim, eu tô tentando lembrar, a morte do filho de um dos caras lá é um pouco mais emblemática, aqui é meio que passável. Acontece, mas é um pouco passável, é muito mais rápido. Então, assim, é mais uma questão de que cada autor, vamos dizer assim, tanto o diretor que foi o Zack Snyder fez o filme, queria transparecer. Então, momentos em que ele não dava tanta importância, o Zack Snyder passava rápido. Outros, como principalmente momentos de guerra e momentos da ação, porque o Zack Snyder adora um slow motion, adora uma câmera lenta. Já o nosso querido Frank Miller não. Em momentos onde tem mais diálogo, você percebe que ele toma mais cuidado. Em momentos que é ação, 2, 3 páginas já resolve o problema. Então vamos lá. Para nosso momento clássico. Uma cena? Uma cena que você gostou. Eu diria que é do encontro do... Tanto que no filme é muito rápido essa parte do que o Leônidas encontra os religiosos. Encontra o conselho. Aqui é mais longo. Eu senti um sendo mais longo. E eu gostei muito por causa que é muito mais pelo contexto do que a gente, como eu falei, a parte histórica que o Leônidas narra, alguns pequenos conflitos que ele menciona com Atenas, algumas questões religiosas, um enaltecimento exacerbado da religião e uma importância que delimita de como que o comportamento da sociedade, então, casa muito do que eu ando lendo muito de Aristóteles, então,
Eu gostei muito dessa cena em específico por conta do contexto externo. Mas, obviamente, o contexto da história narrativa, ela não é real. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da esposa de Leônidas. E para mim, ela é maravilhosa. Um dia ela fala, espartano. E ele diz, sim, minha senhora. Cara, tem gente que não entende. Mas o espartano, ele não era o ateniense. Então, o senhor de Esparta, Leônidas, todo poderoso, quando ele diz espartano, ele diz sim, senhora, sim, minha senhora. E ela fala, volte com o seu escudo ou sobre o seu escudo. Ele diz sim, senhora. Cara, o respeito que ele tem pra ela. Eu já fiquei sabendo disso, e eu acho que até você vai concordar de que os espartanos tinham muito respeito pelas suas cônjuges. E assim, pra mim é um respeito tão lindo. E é uma cena rápida. Sim, gente, não é. Mas na hora que ele fala, sim, minha senhora. Então, e ela não fala, meu senhor. Não, fala espartano. Poderia ser qualquer um. E ele responde, sim, senhora. Cara, pra mim isso responde pra muita coisa aquela ideia do, o grego ele tratava mal as mulheres, o grego ele subjugava as mulheres. O grego sim, o ateniense não. O grego ateniense, não. Sem dúvida. O grego espartano, não. Ele respeita a esposa. Eu acho que, eu acho muito, eu considero muito legal quando a gente vê isso na obra. Esse respeito que ele tem. E ela chega a falar com conselho. Não é? Tanto que uma das coisas que eu fiquei sabendo, o Péricles, ele tinha eu esqueci o nome da esposa dele. O Péricles tinha um respeito absurdo com a esposa dele, o que não era comum para o ateniense. Exatamente. Tanto que a esposa dele tinha prestígio, algumas vezes quando ela requeria o momento de fala, ele oferecia, mas o Péricles era único, a maioria dos atenienses não ligava tanto. Não. Então Sim, estou mencionando porque não é tão fora de contexto. Pois é. Então eu considero um dos momentos mais fantásticos como ele trata ela. Ele não trata como um ser inferior. Ele trata como... Tanto que ele fala senhora. Sim. Eu acho isso fantástico. Porque não seria real, né? Pois é. Só nota de 0 a 10 para 300 de Esparta. 10. Muito difícil. Eu só achei... Assim, é uma das coisas que a gente particularmente gosta muito de... A gente tem um certo cuidado de saber o que é ficção e o que é fatos reais. E algumas vezes é legal ver algumas histórias que são baseadas dentro de uma ficção, porque vê outro contexto, outras perspectivas, etc. Dentro, obviamente. E aí, ver essa polêmica, pra mim, ela é meio estranha. Sim. Porque, gente, é pra ser uma história fictícia. Se for pra ele fazer documentário, o Frank Miller é pro History Channel. Sim, exatamente. Não fazer uma história em quadrinho. Tudo bem. Ok. E olha que você, historiador. Pois é. Muito bem, então, façam aquilo que vocês quiserem fazer das suas vidas, mas faça com... E se acharem que a gente falou demais e abobrinha e não gostou das nossas informações, critica. A gente aceita críticas. Pois é. Até mais.